Deus tem ministrado algo no meu coração. Eu quero pregar sobre essa palavra, permanecendo em obediência. E, enfim, eu trouxe uma ampulheta. Todos nós temos um tempo aqui nessa terra. O tempo, ele passa para todo mundo. Vou colocar aqui. Isso significa que o tempo é o único recurso que Deus dá igualmente para todos. Mas só aquele que entende o propósito sabe transformar em eternidade. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que o tempo, ele não transforma ninguém. Mas a obediência ao longo do tempo pode te transformar. E já de começo eu quero perguntar como você tem vivido o seu tempo aqui nessa terra. Sabe, hoje eu quero falar sobre permanecendo em obediência. Gênesis 12, 1, abre a tua Bíblia aí. Meu coração está queimando por essa palavra. Deus tem ministrado isso. Eu quero compartilhar com vocês. Quantos acharam, digam amém? Então o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da sua terra, dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Olha para o lado e fala: você é uma bênção. Profetiza, meu irmão, fala assim: você é uma bênção. Aleluias. Sabe, a palavra terra aqui significa zona de conforto. Então nós vemos aqui que Abraão tinha uma estabilidade, tinha uma cultura, tinha uma linguagem, tinha uma rotina. Terra aqui também significa identidade antiga. Então a terra, ela molda o jeito de pensar. Então Deus, ele estava tirando Abraão da mentalidade antiga para dar identidade nova. Terra também significa sistema de crença. Eu sempre gosto de falar da lei da primeira menção. Aquilo que você aprende, você abraça como uma verdade, isso se torna o teu sistema de crença. Então, Ur dos caldeus era um centro de idolatria, astrologia, paganismo. E Deus estava dizendo: eu não posso construir algo eterno sobre uma mentalidade velha. E hoje eu quero trazer 3 pontos para você permanecer em obediência. Sabe, porque muitas vezes não é sobre se mover sobre uma palavra, mas é você permanecer sobre essa palavra. Está comigo? Muitas vezes você tem uma palavra e você se moveu sobre essa palavra, mas você, quando vem a tempestade, quando vem as circunstâncias, quando vem os problemas, você começa a perguntar: será que é Deus mesmo que está falando comigo? Será que realmente eu estou no centro da vontade de Deus? E tudo que nós precisamos nesse momento é permanecer em obediência. Diga: eu preciso permanecer em obediência. Diga novamente: eu preciso permanecer em obediência. Então o primeiro ponto é: a obediência começa onde termina o controle. Abraão só entrou no futuro quando largou o controle do presente. Quantas vezes nós não estamos vivendo o novo de Deus porque estamos presos na zona de conforto, estamos presos em uma identidade antiga, em um sistema de crença. Mas você fala: Lucas, mas Deus não nos deu o controle. Negativo. Em Gênesis 1:26, façamos o homem à imagem e à semelhança, para que o homem domine sobre a terra, governe sobre a terra. E governo é diferente de controle. Governo, ele nasce de uma autoridade. O governo, ele nasce de um propósito. O governo, ele nasce de uma identidade. Está comigo? Deus nos deu o governo, Deus nos deu a autoridade. Quantos que entende isso, que Deus te deu autoridade?
Deus nos deu o governo. Agora, o controle, ele nasce de uma insegurança, de ansiedade, desconfiança, de um medo. Então, eu tenho que fazer do meu jeito. O controle revela a falta de confiança do pai. Porque quem controla decide sozinho. Agora, quem obedece, segue a voz de Deus. Eu quero ser a pessoa que obedece. Quantos aqui querem ser a pessoa que obedece? Então Deus te deu governo. O governo exerce autoridade sem sair da dependência de Deus. E é interessante que nós precisamos entender que toda promessa de Deus sobre as nossas vidas nos leva para o lugar desconhecido. Toda vez que Deus libera uma promessa para a sua vida, Ele te leva para um lugar desconhecido. Por que o desconhecido? Porque o desconhecido é um terreno fértil do sobrenatural. É onde a capacidade humana chega ao limite. Então, quando Deus fala para Moisés que ele tinha que libertar o povo do Egito, Moisés fala: eu não tenho capacidade humana para fazer isso. Mas é nesse momento que Deus se revela. E Moisés agora começa a experimentar os sinais de Deus, a sarça ardente, aí começa a ver a sarça ardente pegando fogo, mas não se consumindo, a vara que virou serpente. Ele começa a ver a água transformada em sangue, as 10 pragas, a abertura do mar vermelho, a coluna de nuvem de dia, de fogo à noite, o manar do céu, a água saindo da rocha, o rosto de Moisés brilhava, as tábuas da lei escrita por Deus, a glória enchendo o tabernáculo, porque ele estava andando no desconhecido de Deus. O desconhecido de Deus ativa a tua fé. Está entendendo? O desconhecido de Deus ativa a tua fé. Outro ponto que o desconhecido faz, ele mata a tua autossuficiência. Sabe, autossuficiência virou a nova fé da modernidade. Você começa a confiar agora no teu próprio conhecimento, você começa agora a confiar no teu próprio recurso, você começa agora a confiar na tua própria força, começa a confiar agora na tua própria capacidade, e nós esquecemos Provérbios 3 que fala que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração, e não apoiar no próprio entendimento. Então, quando você anda no desconhecido de Deus, isso mata a tua autossuficiência. Você começa a ser mais humilde. Você depende mais, você é submisso. Você é sensível à voz de Deus. Você começa a falar: Senhor, me ajuda. Senhor, me guia. Senhor, fala comigo. Eu dependo de Ti. Você começa agora a andar na dependência de Deus. Porque o desconhecido quebra o orgulho e devolve o coração ao lugar certo. Eu oro nesse momento que você ande no desconhecido. O desconhecido também expande a nossa capacidade. Sabe, pessoas não crescem onde estão confortáveis. Crescem onde são desafiadas. Está confortável demais? Deixa eu te contar algo. Você não vai crescer assim. Está confortável demais? Você não vai crescer assim. Mas quando você é desafiado, isso te leva a você crescer. Sua fé estica, sua visão aumenta. Sua dependência cresce, sua autoridade se fortalece. Você ativa habilidade que você nem sabia que tinha. Faz sentido isso? Principalmente quando você vai casar, sim ou não? As moças que nunca cozinharam, começam a cozinhar. A minha esposa. De repente, já começa a fazer uma comida boa. No começo é meio difícil.
Aí você dá um encorajamento, tá? Delícia. Quando você começa a casar, você é desafiado, sim ou não? Você não é corajoso, agora você passa a ser corajoso. Meu bem, tem um bicho ali, cadê o bicho? Você morre de medo também, cadê o bicho? Você é desafiado, você começa a descobrir habilidades que você não tinha. Você começa a ter a criatividade quando falta recurso. Faz sentido? No momento que falta recurso, você tem bastante criatividade. Fé quando falta controle. Você começa a ter força quando não tem apoio. Momentos difíceis da sua vida, sim ou não? Você fala, cara, não vou conseguir. Perdi um ente querido, perdi uma pessoa querida. Você fala, cara, não vou conseguir passar isso. Eu não vou conseguir enfrentar isso. Será que eu dou conta? E você começa agora a ter uma força que você não sabia que você tem. Você começa a ter uma visão que você não sabia que você tinha. Porque tem algo que Deus colocou no teu coração, que ele vem para fora, quando você está no desconhecido. Quando você é desafiado. Sabe, a capacidade que você precisa para o próximo nível, não é gerado no ambiente do nível anterior. Deus quer te levar para o próximo nível. Deus quer te levar para a próxima estação. Segundo ponto da obediência. A obediência verdadeira exige tudo. Diga comigo, tudo. Diga novamente, tudo. Nós vemos a história de Abraão e achamos tão bonito o que Deus fez na vida dele. Mas esquecemos que a obediência exigiu tudo dele. Nós vemos lá na palavra de Deus falando que Abraão foi amigo de Deus, pai da fé, pai das nações. Mas esquecemos muitas vezes que a amizade de Deus não nasce de um conforto, nasce de uma obediência. Abraão foi amigo de Deus porque colocou Deus acima de tudo. Ele saiu da terra, ele largou a parentela, entregou Ismael, consagrou Isaac, edificou altares em cada lugar, caminhou por vista da promessa e não da realidade. Deixa eu falar algo para você. Deus nunca vai pedir algo que não te custe. Se não te custa, não é sacrifício. Se não é sacrifício, não é altar. Davi em 2 Samuel fala: Senhor, eu não quero entregar algo para o Senhor que não me custe. Obediência radical é quando Deus pede algo que mexe com o seu ego, com seus planos, seus sentimentos, seus medos. Porque obediência sem radicalidade não é obediência, é conveniência. Obediência radical é a prova de que Deus reina no seu coração. O que Deus pediu para você fazer que você ainda não fez? O que Deus pediu para você entregar que você ainda não entregou? Lucas, eu estou fazendo aos poucos. Lucas, eu não fiz tudo, mas eu fiz pela metade. Deixa eu falar para você. Obediência parcial é desobediência. O que Deus pediu para você fazer que você ainda não fez? Porque Deus sempre vai pedir algo que te custe. É tudo ou nada.
Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas seguir Jesus vai te custar tudo. Está comigo? Seguir Jesus vai te custar tudo. Quando você começa a ler a tua Bíblia, você vai ver que para os discípulos custaram tudo. Para aqueles que decidiram ouvir a voz de Deus, obedecer à voz de Deus, custaram tudo. Os discípulos, eles tiveram que largar tudo para seguir Jesus. Se não está custando tudo sobre a tua vida, significa que ainda você não está vivendo o verdadeiro Evangelho. Porque quando você lê a palavra, você começa a ser confrontado. Quando você lê a palavra, você começa a ser desafiado, certas áreas da tua vida. Isso é uma obediência que exige tudo. Porque Deus não pode dar o tudo se você não está disposto também a entregar o tudo. Quantos aqui estão entendendo? Digo amém. Quantos aqui entende que viver o verdadeiro Evangelho vai custar tudo para você? Talvez Deus está pedindo você para pedir perdão para uma pessoa que você tem 10 anos, 15 anos. Ainda fazer, cara, acho que não está um tempo ainda. Acho que eu não vou fazer isso. Mas você precisa entender que obediência, aquilo que Deus está pedindo para você não é um sentimento. Obediência não é um sentimento, obediência é uma decisão. Não, quando eu sentir no meu coração, eu vou pedir perdão. Faz sentido? Talvez Deus está falando para você entregar e você ficar, será que é o tempo ainda? Deixa eu sentir. Muitas vezes para nós recebemos algo que nós não queremos sentir, sim ou não? Mas para entregar, não, deixa eu sentir, deixa eu ver se não é emoção, deixa eu ver se realmente isso aqui faz sentido. Não. Deus, Ele quer o tudo. Por isso que nós temos uma cultura aqui como God Provider, que nós devemos honrar a Deus com o nosso tudo. Nós devemos honrar a Deus com o nosso tempo, nós devemos honrar a Deus com o nosso talento, nós devemos honrar a Deus com os nossos tesouros. Não é sobre uma igreja de 4 paredes. Quantos estão entendendo isso? É sobre Jesus. Jesus muitas vezes está falando para você, Deus está falando para você, você precisa pregar mais o Evangelho. Você precisa exercer na tua vida o caráter de Cristo. Você precisa sentar nas mesas, ter conversas mais construtivas. Você precisa ser a imagem e a semelhança de Cristo. Sabe, tem certas coisas que você precisa tomar decisões. Deus sempre vai exigir de nós tudo. Muitas vezes as pessoas perguntam, Lucas, por que você faz o que você faz? Como você lida com as traições? Como você lida com problemas? Como você lida com perseguições? Como você consegue perdoar uma pessoa que te feriu? Como você consegue andar a segunda milha? E eu falo, é tudo pelo Evangelho. Tudo pelo Evangelho. João 15:20 fala, se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se ninguém está te perseguindo, meu irmão, significa que ainda você não está fazendo diferença nenhuma.
2 Timóteo 3,12 fala: de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Sabe? Se ninguém está te perseguindo, se não está acontecendo nada, significa ainda que você não está fazendo diferença. Porque aqueles que pregam o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele é perseguido. Faz sentido isso? Faz sentido? Eu não sei você, mas no meu processo de caminhada com Jesus, quando eu tive um encontro com Deus, eu me lembro que eu cheguei de um encontro maravilhoso com Deus. Foram 3 dias de imersão. Eu era adolescente, cheguei com o coração queimando por Jesus. Tudo que minha mãe pedia, eu estava fazendo, porque você tem um encontro, você começa a fazer tudo que sua mãe pede. Ela achou: nossa, meu Deus, filho, pode lavar a vasilha? Eu: claro, mãe. Oh, Jesus. Eu falei: nossa, está diferente esse menino. Filho, pode limpar a casa? Claro. Amando Jesus, queimando por Jesus. E eu me lembro, na escola, um professor começou a falar mal da igreja. E ele perguntou assim: existe um cristão aqui? Sabe o que eu fiz? Abaixei a cabeça. Eu fui um covarde. Quantas vezes nós negamos Jesus no dia a dia? Quantas vezes nós negamos Jesus em certas atitudes? Estava lá na escola, fui um covarde, eu sei tão mal aquele dia. Eu falei: Jesus, a partir de hoje, eu decido me posicionar para viver o verdadeiro chamado. Sabe, a obediência radical vai exigir tudo de você. Eu quero terminar com isso. Sabe, a obediência de Abraão criou um caminho para que uma nação inteira fosse abençoada. O que nós estamos fazendo hoje como igreja está criando caminhos. Está comigo? O que nós estamos fazendo hoje como God Provider está criando caminhos. Caminhos para a nação. Caminhos para a próxima geração. Permanecer em obediência vai abençoar a próxima geração. Quantos aqui tem tios, avós que permaneceram à obediência? Pais que permaneceram à obediência? Sabe, eu olho para os meus pais e falo: Deus, obrigado por ter pais. Eu sei que nem todo mundo nasceu nesse privilégio de ter pais cristãos, mas eles permaneceram em obediência. Por eles permanecer em obediência, hoje eu sou fruto disso. Mas agora é a sua vez. É o seu tempo. Você pode mudar o futuro da próxima geração. Para isso você precisa permanecer. Diga comigo: permanecer. Diga novamente: permanecer. Você precisa permanecer. Terceiro e último: a obediência exige um coração rendido. Sabe, a obediência começa onde o coração se rende. Rendido ao processo, rendido à voz, rendida ao propósito, rendido ao tratar de Deus. Um coração rendido, ele está morto para o mundo.
Um coração verdadeiramente rendido não responde mais ao chamado do mundo. Ele responde o chamado da presença. Sabe, uma das orações mais poderosas para mim está em Mateus 6, do Pai Nosso. E termina assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Um coração rendido, ele quer fazer a vontade do Pai. Um coração rendido fala: não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não queremos simplesmente se mover por uma palavra, mas queremos permanecer. Qual o diferencial no fim da vida? É aqueles que permaneceram. É aqueles que perseveraram até o fim. Está comigo? É quando você é constante. Não são grandes passos, são pequenos passos, mas você é constante. Você permanece até o fim. Talvez hoje você é a primeira geração da tua família a aceitar Jesus. Aceitar Jesus como o seu Salvador. E eu quero te dar um conselho nesse momento. O diferencial da vida não é como você começa, mas é como você vai terminar. Por isso que eu olho hoje para as pessoas mais velhas e falo: uau, quão poderoso isso. Sento. Tomei café esses dias com o pastor Carlos, cabelos brancos, sentado com ele, ouvindo ele falando de igreja, dizendo: Lucas, eu quero, me dar problema para resolver, eu quero ajudar os jovens nessa igreja. Eu olhando para ele, eu falando: uau. Já viu tanta coisa, já passou por tanta coisa, e ainda continua queimando por Jesus. É ver pessoas que queimam por Jesus. Estava contando para os meus discípulos uma história, que eu levei o Gerson para viajar comigo, para os Estados Unidos. Estava eu, meu pai, minha mãe. E a gente falava no mesmo hotel, a gente ficou no mesmo hotel. No mesmo quarto. No mesmo hotel, no mesmo quarto. E a gente estava lá, em Nova York. E meus pais têm uma cultura, em qualquer lugar do mundo. É um reloginho na cabeça deles. 3, 4 horas da manhã eles acordam. Mas eles acordam para orar. E o nosso quarto já era um pequeno quarto. E o Gerson estava lá no quarto junto com a gente, família. E meu pai e minha mãe dentro do banheiro. Deus, nós abençoamos agora, Pai. E o Gerson, pela primeira vez, meio que assustado, tipo, acordou assim: o que está acontecendo? Uma guerra espiritual. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu olhei para o Gerson: pode dormir, isso é normal. Ele ficou de cara, porque falou assim: rapaz, os pastores de verdade. Os meus pastores de verdade. Você vê. Muitas vezes eu vejo o coração rendido do meu pai. Falo: uau, que paixão. Toda vez que a gente fala: pai, ora pela gente, ele começa a orar: Deus abençoe o Joãozinho. Deus. Pai, é pela gente, não. Deus abençoe o Joãozinho primeiro.
Deus abençoe o Vitor, Deus abençoe. Começa a orar pelas pessoas. Que coração pastoral é esse? É um coração rendido. Um coração que está disposto a servir as pessoas. Um coração que está disposto a orar. É um coração rendido. Sabe? Eu sinto que Deus quer nos levar a esse nível. Você se torna rendido no momento em que suas escolhas começam a refletir a vontade de Deus e não a sua. Romanos 6,17 fala: mas graças a Deus, porque embora tenha sido escravo do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensinar que lhe foi transmitido. Sabe, a obediência molda o coração. Tiago 4,7 fala: portanto, submeta-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Sujeitai-vos a Deus. Rendição pela obediência. João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Você consegue entender que o resumo de Gênesis 22, Deus testa Abraão pedindo o que ele mais amava? O que ele mais amava. Se eu não me engano, a promessa de Deus para cumprir sobre a vida de Abraão foi entre 20 a 25 anos. Não foi do dia para a noite. Ele pega a promessa dele, que ele mais amava. Ele pega o seu filho, o seu único filho Isaac, e oferece como sacrifício. Sabe, Abraão obedeceu imediatamente, sem questionar, sem negociar. Ele viaja 3 dias até o monte Moriá, prepara o altar, amarra Isaac, levanta o cutelo para sacrificá-lo, mostrando o coração totalmente rendido a Deus. No último instante, o anjo do Senhor aparece: não faça nada ao menino, agora sei que você teme a Deus. Muitas vezes Deus nos dá uma promessa, e nós amamos mais a promessa do que Deus. Toda vez eu preciso lembrar que o meu filho não é meu. Toda vez eu preciso lembrar que o meu filho, que veio de uma promessa, não é meu. Ele pertence ao Senhor. Eu entreguei ele para o Senhor. Eu estou ali para ser um bom administrador, administrando, conduzindo o caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele jamais verá. Eu preciso lembrar isso. Eu preciso lembrar que o Senhor, os anjos do Senhor estão ao redor do meu filho. Eu preciso lembrar disso. Como pai, você quer proteger o teu filho todo momento, sim ou não? Todo momento você quer proteger o teu filho. Eu lembro que quando ele nasceu, o pai vai entender isso. Você acorda, vê se ele está respirando. Quando ele começa a andar, você quer impedir ele de cair, sim ou não? Você quer trazer segurança para ele em todos os momentos. Esse é um coração de um pai. Mas eu tenho certeza absoluta que deve ter uns 20 anjos com as crianças. É Deus que guarda. É Deus que protege.
Deus provê um cordeiro preso pelos chifres, substituindo Isaac no altar. Por causa da obediência de Abraão, Deus reafirma as promessas. Sua descendência será numerosa. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesse momento. Abra suas mãos. A sua descendência será numerosa. Sua linhagem abençoará todas as nações. A aliança será eterna. Eu profetizo sobre a sua vida um novo tempo, uma nova estação. Eu profetizo que você viva o melhor dia de Deus nessa terra.